Eu conheci a Carolina por meio do YouTube. Você tem um canal muito legal, né, Carolina? Fala dele para nós. Falo sim. É muito legal como a gente vai se encontrando no mundo virtual, né? Como a gente vai tendo essas oportunidades de conhecer pessoas, iniciativas, profissionais pela mesma causa, né? Diogo, é tão importante porque às vezes é uma causa delicada, desafiante, que nos põe, né, bastante demandas. Então é muito bom. Eu só fico muito feliz quando a gente pode se conhecer, trocar de diferentes lugares. E o canal surgiu por conta disso, Diogo. Eu via que a psicologia, a neuropsicologia, ela estava muito distante do professor, do pai, da mãe, né? A gente fica ali presos nos nossos termos técnicos e acaba não oferecendo a informação para quem de fato precisa, né? E aí, isso tem uns 4 anos mais ou menos, quando eu comecei o canal. E aí a gente começou a gravar esses vídeos no formato curto, mas que pudesse trazer algumas bases de aprendizagem, de transtornos do neurodesenvolvimento, do TEA, TDAH, enfim. E aí a gente vai tentando alimentar ao máximo aí o canal com conhecimento de qualidade, mas que seja acessível, né? Que todo mundo possa se beneficiar. É muito legal os vídeos. Já assisti uns 4 ou 5 vídeos lá. É desenvolvimento Saudável por Carolina saudável. Braga. Carolina Braga, desenvolvimento saudável. É muito bacana. E eu não sou de rasgar seda, não. Quando eu falo é porque é bom mesmo. Se eu não achasse, eu Que ficaria bom, calado. Mas eu, de fato, gostei muito. E você está em que Ribeirão, bom. Carol? Eu vim para cá estudar, Diogo. Aqui tem a USP, né? E aí eu vim fazer psicologia na USP aqui. Nunca imaginei que ia, né, parar na área que eu tô. É muito doido, né? Como a vida vai fazendo direcionamentos aí pra gente, como a gente vai se encontrando, né? Imagino que você e a mim também tenham trajetórias nesse sentido, né? E aí eu fui apresentada a alguns desafios muito interessantes e vim fazer faculdade. Não gostava de Ribeirão, achava uma cidade muito grande. Pelo amor de Deus, eu sou de Itu, que é perto de São Paulo, uma cidade menor. Então, assim, sofri no começo, viu? Mas aí eu comecei a gostar muito. E Ribeirão é um polo de saúde, né? Então, tem muitas oportunidades, a gente aprende muito, muitos profissionais, a universidade, né? Aqui, o próprio no Hospital das Clínicas também é uma referência aqui pra gente. Então, eu fui aprendendo a gostar e não saí mais. Aí, fiz a neuropsicologia lá em Rio Preto, né? Que é uma cidade aqui um pouco mais perto. E depois fui para o mestrado e transformei o mestrado num doutorado agora, aqui também na USP de Ribeirão. Então, assim, ó, meio que criei raiz, viu? Aqui em Ribeirão. E eu gosto muito da área clínica, sabe, Diogo? De atender as famílias, de fazer avaliação neuropsicológica, dar formação para os professores, que eu acho que é esse o bichinho que me picou, sabe? De levar esse olhar clínico para os outros contextos e poder auxiliar, né? Que o professor está angustiado, os pais estão angustiados, né? A gente, como profissional, fica também angustiado. Então, integrar, sabe? Eu acho que eu fui entendendo que a proposta era poder integrar todas essas facetas. Aí eu tenho certeza que você faz um trabalho brilhante, deve ser uma aluna, que você é aluna ainda de doutorado, né? Deve Sim, ser uma aluna magnífica e essa interação que você faz com a escola, ela é muito importante porque eu costumo brincar assim, o profissional da educação, ele entende muito de desenvolvimento infantil. Ele só não sabe dar nome às vezes, clinicamente, né? Mas às vezes ele entende muito mais do que profissionais da saúde, porque ele convive muito com as crianças há anos, se for um profissional experiente. Então, fazer essa ligação, dando o nome e às vezes chamando a atenção para o professor: olha, professor, essa letra é difícil aí, esse comportamento não é bem um problema assim assado, pode ser um transtorno, pode ser uma dificuldade, pode ser uma coisa em casa, e aí essa abertura, se o profissional da saúde souber chegar e o profissional da educação se permitir, lembrando que o objetivo tem que ser a criança, o paciente, a família, é perfeito, né, Carol? É isso que a gente quer e sonha, né? muito. E você falou uma coisa que eu concordo, assim, totalmente, sabe, Diogo? Porque o professor, ele tem uma oportunidade que nós, enquanto família ou terapeutas, a gente não tem, que é ver 20, 30 crianças
mais ou menos do mesmo demanda social, das mesmas experiências, que convivem diariamente, que recebem repertórios muito parecidos. Então, eles têm uma noção de curva normal, que eu digo, né, do que é a distribuição estatística, vamos dizer, do que é Uhum. esperado, milhões de vezes melhor que a nossa, né? A única questão é isso que você falou. Às vezes, a forma como eles nomeiam passa pelo senso comum, passa por questões de crenças pessoais. Sim. Exemplo, ele é preguiçoso, ele não está maduro, mas o que é amadurecido, né? Ah, ele não tem motivação para aprender, ele é desleixado. E a gente dá esses nomes porque esses nomes foram os que nos foram apresentados, historicamente mesmo na educação, Aham. né? É, Então, às vezes a gente tem medo do diagnóstico ser um rótulo, mas na verdade o diagnóstico é trocar um rótulo é. vinha de um julgamento moral, ele é bom, ele quer, ou ele que não é um julgamento, né? Mas por uma ideia de compreender o que está acontecendo e o que eu posso fazer para ajudar. É essa a ideia do diagnóstico, né? A gente às vezes fica, não, mas não pode ter diagnóstico. Claro que o diagnóstico incorreto, né, inadequado, não ajuda ninguém. Mas é a gente poder trocar e ajudando o professor mesmo a perceber, ó, essa ação pode ter esse significado e eu posso tentar essa estratégia e a gente pode crescer junto. Porque 5 horas do dia no mínimo, né, Diogo, que a criança ficar lá. Então tem que ser um ambiente enriquecedor, né? Tem para os dois lados. Então acho que é muito importante esse tópico, inclusive, né? A aprendizagem e o transtorno do espectro autista. E assim, é unânime, é quase que unânime, né? Que a maioria dos diagnósticos, das reclamações, das queixas dos pais, elas começam quando a criança começa a frequentar um ambiente com seus pares, seja uma escola, uma creche. É muito raro um pai, às vezes até médico, ou até psicólogo, ou até fono, ou até, enfim, perceber no seu filho algum atraso, porque ele tem uma questão emocional, né? Ele fica, não, vai falar, não, vai andar, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando essa criança começa a conviver mais com primos, ou na escola, ou na creche, é que alguém vai lá e, tá errado. Ou deveria, pelo menos, né, Diogo? Assim, a gente fala muito da importância da escola ter essa troca com a família, né? Porque não é, a escola não vai ter o papel de citar diagnóstico nenhum, isso não é É, objetivo, o claro. professor não tem que ter esse olhar, né? Que às vezes também acontece esse extremo. Mas ele pode descrever o que ele está vendo. Estou vendo uma Claro. dificuldade de interação, eu estou vendo uma dificuldade de comunicação, eu estou vendo uma dificuldade em relação a participar do grupo. E isso Claro. amparar a família na escolha dos profissionais, né? Então, eu acho Claro. isso muito importante. Até porque a gente acostuma, né, Diogo? A gente acostuma com cada coisa. Quando você convive o dia inteiro com aquela criança, você sabe pela mudança de olhar o que ela quer. Né? Você É. sabe pela mudança do andar, às vezes, que ela quer ir fazer cocô. Né? Você sabe, a gente faz uma leitura pelo convívio intenso e às vezes a gente nem percebe que ela não fala determinadas palavras, ou que a interação não é bacana, que aquele movimento, na verdade, é uma estereotipia porque a gente vai dando sentido na relação, né? Então, quanto é importante, né, a participação dessas crianças aí em outros ambientes, na escola, para de fato ter oportunidade da gente ver, de conviver e poder Sem ajudá-las, dúvida. né? Sem dúvida. A gente iniciou aqui com 2, 3 minutos de atraso por minha culpa e nós iniciamos, parece que no 220. Eu nem te dei boas-vindas, eu não sei nem se eu te agradeci. Foi tão natural, parece que a gente se conhece já há um tempo, né? Começamos a conversar aqui. Eu nem te Sim. agradeci por você ter aceito meu convite. Tanto eu quanto a Michelle estamos muito honrados, muito felizes de você ter aceito, de você vir aqui compartilhar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento com a audiência da Michelle, da gente poder, né? Nós sempre passamos por Ribeirão Preto. Eu tive aí em 2010, eu era nadador, participei de um brasileiro aí, acho que chama Recra, o nome do clube, né? Recra, não é? Sim, É, sim, sim, é um é, clube. é. E assim, então, antes que a live acabe e eu me esqueça, né? Eu quero que fique registrado que a gente está muito feliz e muito grato por você ter aceito estar aqui conosco em plena sexta-noite, diga-se de passagem. E antes que eu me esqueça também, a Sim. live fica gravada, tá, pessoal? Mas, Carol, me fala da clínica, do curso que vocês dão, da clínica. Não deixa para o final, não. Fala agora.
Vou falar, vou falar. Mas assim, queria eu agradecer também, viu, Diogo, o trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade também de conhecer quando você entrou em contato e fiquei encantada. Acho que a gente precisa, né, reunir esforços aí para trazer conhecimento das mais variadas formas. Então, fiquei muito honrada também com o convite. Espero que essa live possa ser muito produtiva para todos nós, viu? Então, se o pessoal também quiser deixar perguntas, a gente vai respondendo aqui, né, como a gente combinou. E assim, a gente começou no 220 porque acho que a gente foi preparando também com muito carinho, né, Diogo? A gente se falou há mais de um mês, a É, gente veio pensando com muito cuidado, né, nesse momento. Então, acho que a gente está muito satisfeito de poder realizá-lo, né, de alguma maneira. Então, fico muito feliz também. E aí, aproveito para contar que a gente vem vivendo um desafio, né, Diogo, que é a questão do mediador escolar ou o professor de apoio, né? Que a gente está amparado, você sabe melhor do que eu aí, muito mais. No caso dos TEA, né, a gente tem uma questão mais específica. Na verdade, quando a gente pensa em qualquer tipo de diagnóstico ou deficiência, a gente, pensando na Lei Brasileira de Inclusão, a gente estaria amparado de alguma maneira nos recursos que são necessários, né? Mas a gente tem uma especificidade quando a gente fala do autismo, e aí isso tem sido causa ganha, pelo menos em algumas situações, né, onde a gente consegue. Mas o que eu vejo as escolas tendo condições e fazendo é colocando estagiários. Às vezes, pessoas cursando assim, o primeiro semestre de pedagogia, coloca numa criança que precisa de um apoio, né, que precisa de uma orientação, que precisa de um manejo comportamental, e é super desafiante. Então, a gente elaborou um curso durante um sábado de meio período. Quem é daqui de Ribeirão Preto e região, falando das bases, sabe? Por onde começar? O que é a educação inclusiva? De onde que ela veio, sabe? Por que a gente chegou nesse ponto? O que a gente entende que é importante? O que eu tenho que observar no estudante que eu acompanho, sabe? A gente realmente começar a preparar também esses profissionais que são futuros professores. Então, a gente fez, assim, com muito carinho, pensando nos estudantes mesmo de pedagogia ou áreas afins, tá bom? Psicologia do Vale, ou outros contextos. Mas a gente quis fazer bem o beabá ali para dar essa retomada, sabe? De buscar todo mundo. Senão, às vezes, a gente faz cursos super específicos, né? Mas a gente precisa também reunir, assim, essas informações mais básicas, mais iniciais. Então, quem quiser conhecer, vai ser no dia 30 de abril, agora, já está chegando, e tem no link aqui da minha bio todas as informações. E esse curso está sendo organizado pela Inclua. Porque a gente sabe, né, Diogo, que não dá para fazer inclusão sozinho. Então, eu me reuni com outras duas pessoas muito queridas, que é a Marina e a Ivana, são pedagogas, psicopedagogas, e a gente foi complementando, sabe, as áreas de cada uma e elaborando um curso que pudesse pegar desde a prática do professor até a gestão, né, até a questão da neuropsicologia, que é onde eu entro, né, meu olhar é da neuropsicologia. Então, também convido a todos para conhecerem a nossa página, que chama Inclua Educacional, tá bom? se alguém que é seguidor da Carol, ou se essas meninas que vão trabalhar com a Carol quiserem digitar aí os Instagrams, deixarem registrado, se quiser digitar o Instagram da clínica também, colocar aí, tá, Carol? Fica à vontade, vai ser um prazer. Nós gostamos de, aqui no perfil da Michelle, no IAC, de dar oportunidade, divulgar, porque nós temos um filho autista, né? Nós vivemos essa dificuldade diariamente. Então, a gente é muito sensível a isso. É claro que nós somos empresa também, etc. Nunca negamos, mas nós temos também o nosso lado social, de pensar nas pessoas que querem acessar por outros meios informações, etc. E quando nós nos deparamos com pessoas do bem, a gente encara isso numa boa. E por isso que a gente faz questão de divulgar, de receber as pessoas aqui falando de abordagem X ou Y, sem o menor problema, sem o menor constrangimento. Eu acho que é tudo em prol da causa, das dificuldades que as pessoas têm, sejam elas deficientes ou não, porque existem transtornos que são deficiências, outros que não são, não importa. O importante é fazer o bem para as famílias por meio de informações boas e pessoas do bem. Isso que é importante para a gente. E o lado comercial tem espaço para todo mundo que trabalha com ética e com fé e se esforça, alcança, sem atrapalhar o outro. Isso aí a gente está bem tranquilo quanto a isso. Gente, digita o Instagram da clínica aí, gente. Depois. As meninas devem estar entrando e mas eu vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver. Que a pessoa fica na câmera
E digitando, você sabe como é, né? Mas acho que eu estou conseguindo. Eu sou Ó. péssimo nisso também. Consegui colocar. Mas é muito Aí. disso, né, Diogo? A gente vê, assim, como é bom, a gente sente, né? A gente está acostumado, por isso que é isso. Vamos começar a falar e a gente já não tem, né? Não tem que ficar com melindre. E é muito gostoso quando a gente sente que está olhando para a mesma direção, né? Tenho certeza que teremos muitos projetos juntos ainda. E é muito bom porque demanda tem. E a gente, assim, é uma tristeza. A gente não consegue dar conta do tamanho da demanda, né? Assim, a gente ver famílias angustiadíssimas, acho que o que mais me dói é falar não tenho vaga, não consigo, porque eu sei que eles merecem um atendimento de qualidade, dedicado. E, ai, como é difícil, né? A gente quer poder. Então, que mais profissionais se capacitem, é isso que a gente quer mesmo, né? Então, Tá. vejo também, como vocês, como é importante a gente discutir esses processos, seja dentro da análise do comportamento, seja dentro da neuropsicologia, seja dentro de outras perspectivas de aprendizagem, né? Tudo vai somar. Eu acho que essa abertura aí para a soma ela é muito importante, independente do olhar, né? O objetivo é o desenvolvimento daquele estudante, né? Daquela criança, daquele filho. Então, é isso mesmo. Carol, mas o que que você acha importante, a gente entrando no tema um pouquinho, o que que você acha importante dentro do transtorno do espectro autista, assim, que você considera que é mais relevante nessas dificuldades de aprendizagem? Se são outros transtornos, se não são, o que que você vê mais associado como comorbidade? Ou se a gente vai ficar só no campo das dificuldades pedagógicas escolares, ou se abre mais um pouco, aí eu vou deixar bem a seu critério, tá? É aquilo que você entende que Você nesse me... tempo nosso aqui hoje, porque a gente pode hoje se limitar um pouco às dificuldades de aprendizagem escolares e numa outra oportunidade falar de outras dificuldades de aprendizagem. Mas assim, fica a seu critério agora, a casa é sua, por favor. Você tem que me parar, Diogo, porque eu gosto de falar disso um tanto, que se deixar eu fico, o povo sai daqui meia-noite, viu? Porque eu acho que é tão importante a gente ter essa oportunidade. Então, sim, primeiro é muito bom ver as pessoas disponíveis nesse horário, fora quem vai ver depois, né, gravado, a poder pensar sobre a aprendizagem e o transtorno do espectro autista. Acho que o primeiro ponto que eu quero destacar é que não é à toa que a gente usa o termo espectro, né? Então, a gente está falando de um quadro que tem uma variabilidade muito grande em relação a níveis de apoio, em relação a características de linguagem, em relação a características da própria inteligência, inclusive esse é um especificador que a gente traz, né? Isso é uma característica que a gente tem que observar. Em relação às comorbidades que são super comuns, gente, eu não sei se vocês sabiam, mas alguns dados falam em 70% das pessoas com TEA teriam mais um transtorno associado. Assim, ou seja, a grande maioria, a gente não tem só o transtorno do espectro autista. Então, a gente pega, às vezes, aquelas receitinhas de bolo, né? Ah, o que fazer com o seu estudante com TEA? A gente tem que ter cautela, porque tem essa questão de uma variabilidade muito grande. A gente tem essa outra questão dos níveis de linguagem, podem variar muito dentro do espectro. Opa! Desde uma criança não verbal até uma criança que tem uma linguagem rebuscada em excesso, mas pode ter dificuldades até no uso dessa fala de forma mais repetitiva. Em relação à própria eficiência intelectual, né, se a gente pudesse usar esse nome, a questão da inteligência, a gente tem crianças que vão estar, sim, dentro de um quadro de uma deficiência intelectual associada e crianças que vão ter uma inteligência acima da média. Então, a variabilidade, ela é muito grande. Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? A gente ter muito cuidado quando a gente vai pensar a aprendizagem e tentar não colocar numa caixinha, que essa caixinha não vai funcionar, né? A gente realmente conhecer esse estudante, conhecer quais são as características, ter o máximo de informações que eu puder ter da família e da equipe em relação a esses especificadores, se tem mais algum transtorno, se não tem, né? Se em relação à inteligência, outras habilidades cognitivas, se eu já tenho algum dado, como que é a linguagem. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, pensando nisso, gente, é difícil a gente colocar um padrão só de dificuldades de aprendizagem, porque eu posso ter uma dificuldade mais global e eu posso ter dificuldades mais específicas, tá bom? Mas os estudos, eles contam pra gente, assim, uma certa linha, um certo norte do que a gente costuma encontrar, né, em pessoas com diagnóstico de TEA. Por exemplo, a gente sabe
que as dificuldades de comunicação, elas são, inclusive, a base, né, do diagnóstico. Tem um item específico do nosso diagnóstico que fala de comunicação. E comunicação também é leitura e escrita, também é compreensão de texto, também é interpretação de texto. Embora esse não seja um critério para a TEA, né, a gente ter alteração na leitura e escrita, pelo contrário, não é um critério, mas como a gente tem uma alteração, uma dificuldade de comunicação como base, é claro que isso vai estar afetado, né, em alguma medida. Seja, como eu contei, de uma forma mais específica, quando o texto envolve mais eu me colocar no lugar do outro, que é uma habilidade que a gente chama de teoria da mente, ou uma abstração, conceitos muito abstratos, que são relacionados assim, a coisas que são difíceis de eu trazer para uma forma mais visual e concreta, pode ser desafiante, até a própria aquisição da leitura mesmo, de uma fluência de leitura, considerando o quadro, né? Então, acho que é importante a gente ficar atento. Mas, voltando para isso, tem alguns pontos que a gente pode prestar atenção, sabe? Então, por exemplo, linguagem. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos comandos. As nossas crianças com TEA, muitas vezes, ficam extremamente ansiosas em sala de aula, né? E acho que é bem importante a gente olhar, porque às vezes eu já ouvi, sabe, Diogo, não sei se foi da sua experiência, teu repertório, mas assim, o professor, o educador fala, não, mas ele tá bem. E chega em casa, a criança desregula, ou vem relatar um monte de situações que, assim, o professor nem conseguiu dar conta de ver mesmo. E, claro, é muita demanda, né? Mas, assim, a importância da gente estar nessa troca com a família, porque às vezes a família vai trazer que aconteceu uma coisa que, de fato, o professor não conseguiu ver, né? Que, de fato, ali não parecia que tinha tanta relevância. Às vezes, uma bronca que o professor dá, uma instrução mais abstrata, por exemplo, um pacientinho, né? E aí esse caso eu posso contar porque é um caso que está autorizado e está divulgado, né? Inclusive em capítulos de livro que eu tenho, então por isso que eu posso comentar sobre esse assunto, em que o professor falou assim, olha, a gente vai fazer um projeto ao longo do semestre. A criança pegou o material e levantou e falou, a gente vai fazer um projeto. Onde é? Porque essa abstração de, olha, um projeto pro semestre, eu vou começar a apresentar, foi muito desafiante. E aí isso já gera uma ansiedade, porque você levanta, passa aquela vergonha. Ninguém levantou, o que está acontecendo? Eu estou confuso. Aí o professor me corrige, mas eu ainda não entendi exatamente o que está rolando, eu só sei que não é para levantar agora. Aí eu já começo a pensar, quanto que eu vou entregar? Né? E já me desorganiza. E é sendo que se eu der essa instrução clara, dizendo, ou mostrando um calendário, falando assim, olha, nesses 6 meses, isso é um semestre, a gente vai fazer um pouquinho desse projeto por dia, e agora eu vou falar para a turma sobre esse projeto, então você vai ouvir isso? Pronto, não tinha estresse, né? Eu adiantava com ele essa instrução individual para poder conseguir ter uma maior tranquilidade ali no contexto de grupo, né? Então, às vezes, não é uma... Desculpa. Pode falar, Diogo, desculpa. Desculpa, perdão. Eu acho que também se ele divide essa apresentação e o projeto por fases de elaboração, com fases mais imediatas, né, semanais. O projeto é esse, nós vamos chegar aqui, mas essa semana, e bem ilustrativo, né, com bastante imagens, facilita bem a compreensão, né, Carol? E diminui a ansiedade. Exato, exato. Isso é aprendizagem? Isso é aprendizagem. Porque a gente está falando dessa relação no contexto escolar, né? A gente está aqui conversando sobre o contexto acadêmico, sobre a escola. Então, assim, eu posso ter um caso em que o professor não percebe a dificuldade, nomeia a dificuldade só como ansiedade, mas essa ansiedade é causada por uma alteração cognitiva, que é característica do TEA, que é a linguagem mais concreta. Então, comandos imediatos, situações menos abstratas, o uso dos recursos visuais, são coisas que facilitam e tanto. Eu já passei por uma dessas, Diogo. Eu falei para a criança assim, ó, sua mãe vai ficar babando no seu desenho. A criança desatou a chorar, entendeu? Vai estragar meu desenho. Exatamente, a minha mãe vai estragar o meu desenho. E aí, para eu explicar, né? Que, olha, isso é um jeito de dizer que está tão bonito que ela vai aparentar que está babando, mas ela vai babar, é de verdade, né? Então, olha como a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está dizendo linguagem, a comunicação, de alguma maneira, seja uma criança que tem condições de falar naquele momento ou não, ela é um prejuízo do TEA.
Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse aspecto na minha interação com a criança. Ai, gente, não é não falar ou só falar a palavra simples. Não. A gente observar se ela de fato entendeu, eu fazer checagem se ela compreendeu, eu conversar com a família qual é o tipo de comunicação que ela usa, seja uma comunicação oral, suplementar, ou complementar com gestos, ou complementar com figuras. Né? Então, a gente conhecer um pouco dessa comunicação é muito importante, porque essa é uma disfunção bastante descrita, sabe, na literatura. Dificuldade com narrativa, com vocabulário, aparece bastante, né? Então, são pontos aí que em sala de aula a gente não pode deixar de olhar, né? Fora que tem um grupinho de funções, que são as funções executivas, sabe, Diogo? São as funções do momento, né? Que estão, assim, frequentemente alteradas no TEA. E em todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, elas são o nosso grande desafio da educação. As funções executivas, eu vejo, né? Pensando em processos cognitivos. E por que são elas, né? Por que eu quero falar desse assunto, gente, rapidinho? Entender que, às vezes, eu tenho todo o conhecimento ali, sabe? É como você tiver um dicionário sem sumário ou que não está em ordem alfabética. Pense assim. Você tem lá todas as palavras que existem. Mas como que eu vou começar a procurar? Eu começo por onde? Se não está em ordem alfabética, se não tem um índice. E aí eu vou perder um tempo tão grande procurando que eu não vou conseguir trazer a informação na hora que ela é necessária. Então, essa dificuldade, por exemplo, é uma exemplificação de um déficit de memória de trabalho, que é uma função executiva. Às vezes a criança tem informação, mas na hora que você põe numa pergunta dissertativa, acabou, ela não consegue trazer. Aí os professores falam, ele é muito sucinto, muito direto na resposta. É uma dificuldade que muitas vezes aparece. Né? Esse resgate da informação, essa organização para trazer as informações. Experimenta colocar uma pergunta de múltipla escolha, para ver como que muda. Né? Se é uma estratégia que a gente pode usar para complementar, às vezes, a avaliação daquele estudante, ou para ajudar na verificação de aprendizagem de alguma maneira, né? Porque aí ele vai ter pistas. Quando eu dou as opções, ele está tendo pistas para acessar. Então, ele sabe mais ou menos ali pela ordem qual letra que tá, sabe? Ou qual caixinha lá na cabeça dele que a informação tá. Então, é muito importante a gente também ficar atento a esse tipo de função, né? Que são as funções executivas. Ele consegue se organizar, porque as funções executivas decorrem dos nervos que vão para o cérebro, etc. A mensagem vai, volta, desce. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Quando a pessoa tem uma desorganização, como é o caso do TEA, do TDAH, da deficiência intelectual, etc., realmente é muito difícil. Para nós, né, pelo menos eu que não tenho diagnóstico algum, é, tenho dificuldade em várias coisas, no desempenho de várias funções executivas. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho até uma disgrafia. É disgrafia o termo correto, né? Porque minha letra é tão A questão feia. da escrita. A minha letra é tão feia, eu fiz tanta caligrafia, minha letra é tão feia, eu não sei fazer letra cursiva mais. É claro que isso também tem um pouco a ver com a tecnologia, tal, etc. Mas assim, minha letra sempre foi feia. Então, assim, sei lá, será que é uma letra só feia? Porque naquela época não falava-se tanto nisso, né? Não. E esse é um desafio também da gente conscientizar, né, Diogo, as famílias e a escola, dos transtornos específicos de aprendizagem que até podem estar em comorbidade com TEA, né, associado com TEA. Essa é uma discussão super ampla na literatura. Alguns autores falam, não, a gente pode ter uma disgrafia com transtorno do espectro autista, ou uma dislexia com transtorno do espectro autista. Outros autores falam, não, o próprio TEA justifica, né, o próprio autismo justifica essa dificuldade, então a gente tem uma divisão aí nos próprios estudos realmente sobre o tema. Mas é muito desafiante porque quando a gente vai para a questão da leitura, da escrita e da matemática, às vezes é difícil, a gente foi ensinado de um jeito, e aí a gente tem a ideia de que não realizou é por preguiça, porque né, não quer. E aí, quando a gente chega para olhar a próxima geração, às vezes a gente vai com esse olhar, não, eu também tinha letra feia, eu me virei, ele vai se virar, não precisa de tratamento, não. Né? E, na verdade, se talvez tivesse uma outra história, se tivesse sido acompanhado, né, Diogo, naquele momento. Aí que a gente foi se virando, mas não precisa ser assim, né? Não é sem consequências. Né? Tem consequências para a vida. Então, Tem consequências, é claro, e muitas.
Você sabe que depois que eu comecei a ler, estudar um pouco sobre isso, que o Dioguinho veio nasceu com as suas dificuldades em 2011, 2014, o diagnóstico. Eu não sou especialista como você, é óbvio. Eu curso psicologia, mas eu sou um cara curioso, observador, leio bem. Então, assim, eu comecei. Eu acho que todo mundo que começa a estudar isso faz, né? Eu comecei a me diagnosticar, sabe? Eu já me Sim. diagnostiquei com disgrafia, já me diagnostiquei com descalculia, porque assim, aí eu já me diagnostiquei com dislexia, porque assim, eu tenho uma facilidade para conta gigantesca. Só que quando misturo o português com a matemática, eu não sei onde colocar a vírgula, o X. Aí eu já me diagnostiquei com um novo transtorno que eu criei na minha cabeça, só não dei nome ainda. E a gente fica assim, né? E é bom porque você vai estudando, vai aprendendo, vai pesquisando. E como quem diz, eu venci na vida, tô bem, tô indo, vamos embora. Vou fazer 47 anos, não quero mais saber de diagnóstico de nada, tá tudo certo. Mas assim, para ajudar as pessoas, né? Para ajudar o Diogo, para ajudar as outras crianças, para informar as pessoas, para entender melhor os bons profissionais passando essa informação, como é o caso de hoje. É legal a gente entender, porque é importante a gente entender isso, é para criar filhos, para conversar, é importante entender esses transtornos, essas dificuldades. Nossa, todo mundo Bom, deveria tinha que entender ter na isso, profissional de escola, educação né? e saúde. Hã? Tinha que ter na escola, né, sobre esse assunto. Eu acho que seria tão mais fácil a gente poder. Na verdade, a própria Lei Brasileira da Inclusão, ela preconiza, né, que a Sim. gente comece a falar desse tema em todas as universidades, independente do curso, né? Isso está Sim. descrito. A gente às vezes fala, ai, não tem lei para isso. Gente, Tem. tem, a lei é boa, que a gente não conhece, entendeu? É que a gente não vai atrás, que a gente né, às vezes não briga pelos nossos direitos. Porque todo curso deveria ter informações a respeito. Porque a pessoa com autismo, ela não só está dentro da escola, ela não vai conversar com o pai e com a mãe dela. Ela vai na padaria, ela vai trabalhar, ela vai ser um professor, né? Ela vai ter as habilidades dela em diversas áreas, ela vai pegar um avião, entendeu? Então todo mundo tem que entender, seja do autismo ou de outros quadros, né? A gente tem que começar a olhar para a diversidade, assim, como uma responsabilidade de todo mundo, né? Vamos abraçar e falar, não, a gente precisa entender. Né? A gente precisa começar a olhar. E aí, eu queria só fazer dois comentários, assim, sobre um pouquinho do que você trouxe, que eu acho bem legal a gente contar essa curiosidade, assim, para todos, né? A gente tem uma coisa que chama fenótipo ampliado, no caso do autismo, de outros quadros também. O que é o fenótipo ampliado? O autismo, principalmente, que a gente já sabe que são muitos genes envolvidos, né, no quadro de TEA, assim como outros quadros, às vezes a gente tem um pouquinho de alteração daqueles genes no pai ou na mãe, e aí na criança a gente tem mutações novas, né, que não foram herdadas, que juntam com aquelas pequenas alterações dos pais, e aí vão ter o quadro de TEA. Então, às vezes a pessoa pode ter uma característica de alguma coisa e não ter o quadro completo. E aí, quando a gente tem um membro da família com aquele diagnóstico, é sempre legal a gente ficar de olho, né, em outros membros da família. Isso também acontece no TDAH, isso também acontece na dislexia. Então, a gente tem uma tendência maior de ter ou algumas características ou o quadro, né, completo também em mais de um membro. Então, às vezes, essa coisa que você fala assim, ó, parece que tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, às vezes pode ser um pedacinho mesmo, não fecha o quadro, né? E não vai fechar mesmo, mas a gente de perto, né? Ninguém é normal. A gente Não, sempre tem uma coisinha que dá para melhorar, não, mas né? é impressionante. Você sabe, Carol, que embora a gente tenha marcado essa live com bastante antecedência, inclusive deve ter sido uma das lives que eu marquei com mais antecedência de toda a história aqui do IAC. Ó, Essa live caiu essa semana com. Eu falei isso de forma positiva, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, assim, essa live ter caído essa semana, parece que as coisas são, assim, incríveis. Porque a gente vem tendo dificuldade há anos com o Dioguinho, com questão da leitura, né? Alfabetização. E, coincidentemente, essa semana, ele surpreendeu todo mundo e, com a desenvoltura, ele leu um texto de umas 4 páginas, assim, com uma desenvoltura e todo mundo ficou surpreso, emocionado aqui e tal. E aí eu falei, gente, sexta-feira tem uma live para falar de dificuldade de aprendizagem. Eu falei, gente, como as coisas
parece que o universo liga as coisas assim, né? É impressionante, é muito bacana isso. Que alegria, Diogo, porque é uma conquista, só quem está perto sabe, né? O Sim, valor de cada conquista dessa, como a gente sim. vibra junto, como a gente nossa, se envolve. Eu estou aqui arrepiada, não conheço vocês, mas eu passei por muitas situações com os meus pacientinhos e a gente, Tá? cada ganho, cada superação, cada situação, às vezes é um oi que você treinou tanto para ele dar, É. né? Um relato que você treinou tanto para ele fazer, a hora que consegue, você fala, ai meu Deus, a gente conseguiu, né? A persistência, o quanto é importante a gente não desistir, né? A gente ter o olhar de que a aprendizagem acontece de uma outra forma, mas que a gente tem recursos e que a gente vai investir nesses recursos para trabalhar com essa aprendizagem, né? Vai investir em recursos visuais, vai trabalhar com outras estratégias, né? Vai, às vezes, precisar fazer uma redução do conteúdo para depois buscar o que ficou e tá tudo certo, mas que alegria, né? Que alegria. Fico muito feliz por vocês e por ele também. Ele deve ter ficado muito contente. É o que a gente chama na análise do comportamento de reforço natural, né? Porque ele já vinha frustrado, né? Ah, eu não consigo, quero ler, quero ler. E aí, quando ele alcança, é igual querer ir no banheiro sozinho, fazer as coisas sozinho. É do ser humano, né? Quando você consegue, você fica feliz naturalmente, sem precisar de reforço. E aí você vê a felicidade, né, da desenvoltura, agora dele sentir confiança, né? Agora consigo sair lendo tudo, etc. Mas, o Carol, assim, saindo um pouquinho do tema dessas dificuldades de aprendizagem no que toca às estimulações e intervenções, eu acho que seria legal a gente fazer uma crítica construtiva, não criticando ninguém, não é isso, mas o tanto que esse diagnóstico diferencial, esse diagnóstico multiprofissional faz a diferença. Eu gosto de falar do Diogo, eu conheço diversas outras realidades, porque o Diogo é meu, eu posso falar, né, com tranquilidade. Assim, quando ele foi diagnosticado 5 vezes, né? Confirmado 5 vezes. E sempre neuropediatra. Eu e Michele, em 2014, nós não tínhamos esse conhecimento de que o TEA trazia outras comorbidades, outras dificuldades. Se nós tivéssemos essa cabeça lá atrás, em 2014, e lá em 2014, tá o diagnóstico de TEA aqui, ok. Agora eu vou levar numa fono para olhar a questão de dislexia, agora eu vou levar num TO, num físio para ver questão motora. Agora, entendeu o que eu estou falando? Assim, o tanto que os pais e os profissionais pecam nisso até hoje, Carol. Até hoje. O médico fecha um diagnóstico, eles fecham um livro. Ah, vamos fazer o que o médico mandou, é assunto encerrado. E aí, no caso do Dioguinho, eu estou falando de 2014, nós estamos em 2022. Então, assim, você vê, de 2014 a 2022, nós conseguimos vencer uma dificuldade de leitura, que pode ser cognitiva, que pode ser de visão, mas que pode ser uma dislexia também. E se a gente tivesse investigado isso melhor lá em 2014, 2015, talvez tivéssemos vencido essa barreira antes. E eu acho muito importante, sabe, a gente olhar para isso, porque assim, as intervenções comportamentais, elas são incríveis, maravilhosas. Assim, eu tenho uma profunda admiração por quanto a gente conseguiu caminhar, sabe, com todos os quadros no transtorno de neurodesenvolvimento, quando a gente instrumentalizou muito mais a nossa prática e foi tendo acesso a programas tão interessantes, né? Poxa, quanta coisa a gente tem documentada. Eu até vi que vocês estavam acompanhando um evento hoje, né? Assim, quanto a gente está crescendo nesse sentido. Mas eu fico preocupada porque muitas vezes a família vai buscar informação e fala assim: ah, pessoas com TEA têm que fazer o ABA. E aí não sabe nem se o profissional que está fazendo a intervenção é um fono, é um TO, é um psicólogo. Não tem problema. Claro que a gente tem técnicos que podem realizar. Mas a questão, às vezes, eu preciso de uma avaliação específica, como você trouxe, de todas essas áreas. Poxa, quantas crianças recentemente foram diagnosticadas com apraxia da fala, associadas ao TEA, que também era uma comorbidade que a gente não discutia há pouquíssimos anos atrás, né? E que às vezes ficavam não verbais para o resto da vida. E hoje a gente tem quadros e a gente consegue trabalhar com métodos específicos para apraxia, só que tem que ser aquele método específico para apraxia, que não é qualquer fono que faz, né? Que é um Sim. curso específico, um método específico. Então, assim, é muito importante isso que você trouxe, assim, vamos olhar, e aí eu vou puxar para o meu sardinha para o meu lado, que é a avaliação psicológica, né? Que eu acho que quando bem feita, a gente consegue fazer um mapeamento
junto com a fono, junto com a TO, junto com, às vezes, a psicopedagoga, né, que trazem todo esse repertório de como estão essas funções cognitivas. Né? Como é que está a atenção, como é que está a memória, como é que está a função executiva, como é que como estão os pré-requisitos de alfabetização, né? Como é que estão todas as outras habilidades que vão permitir essa aprendizagem. Eu acho que é muito bacana quando as famílias têm essa oportunidade de fazer, que eu sei que também, infelizmente, não é a realidade de todos, uma avaliação de qualidade, é uma avaliação que tem um custo elevado, não é fácil, assim, a gente quer muito que ele se democratize, mas infelizmente é uma avaliação muito longa. Mas ele dá esse mapeamento e ajuda a gente a falar assim, opa, aqui a gente está encontrando alteração. Então, aqui eu vou encaminhar para o fono avaliar melhor, né? Aqui eu acho que a terapeuta ocupacional vai me ajudar. Então, a gente consegue pegar um screening geral e trazer essas especificidades. Por exemplo, essa questão da dislexia que eu vou trazer um pouquinho mais, tá? É super polêmico, tá bom? Super polêmico. A gente já tive discussões, assim, muito bacanas com vários profissionais, com perspectivas a favor e contra, e aí foi muito interessante, porque em 2016 eu avaliei uma criança, que é essa que eu posso comentar, porque está no capítulo do livro, inclusive o caso dele, né? Uma família super parceira, super querida também, e que, enfim, eu fiquei 7 anos atendendo ele. Você imagina quando que a gente fica, né? Não sai mais Imagina. da vida dessa família, nunca mais, a gente fica muito Nem próximo. deve. Não, olha, eu não posso atender mais por causa do doutorado, que estou num outro momento, mas a gente está assim, toda semana eu acompanho, sabe? As conquistas, quando eles precisam de alguma coisa, a gente volta a se falar, são maravilhosas. E aí, assim, a gente via que houve uma piora, né? Então, eu quero trazer aqui de alguns olhares para o pai, para a mãe, para o professor, profissional, quando eu posso suspeitar, por exemplo, de uma dislexia contínua, tá bom? Então, o que a gente percebeu? É uma criança que na educação infantil, ela não precisava de tanto suporte, né, para a realização das atividades. Os desafios no ambiente acadêmico eram por conta de estereotipias, eram por conta da interação, não eram por conta da execução da atividade. Então, a gente não tinha nenhuma dificuldade na educação infantil quanto à questão mais pedagógica em si, né? Quando a gente foi para o fundamental, a criança voltou a ter um hábito de comer papel. Ela chegou a comer a capa da apostila inteira, sem ninguém perceber. Porque ele ia pegando pedacinhos assim, ó, bem disfarçadamente, e ninguém percebia. Quando a gente mostrou para a professora a capa da apostila, ela falou, não acredito que eu não vi. Falei, pois é, porque ele, no caso específico, é um TEA nível 1, né? Então, uma pessoa com diagnóstico de autismo no nível 1, que conseguia perceber que aquilo era inadequado. Ele sabia que aquilo ia ser, né, ia levar uma bronca, ia ser corrigido. Então, ele disfarçava muito bem, obrigado. Uhum. E a gente tive uma piora, assim, imensa no comportamento, na irritabilidade, na ansiedade. A escola virou um terror quando foi para o Fundamental 1. E não era consistente, sabe, com o que a gente via até então. E aí a gente foi fazer a avaliação dele. E a gente encontrou dados cognitivos que não justificavam. Atenção excelente, memória excelente, inteligência excelente. Sabe assim, você olhava e falava, gente, tem alguma coisa que não está batendo? Porque mesmo os déficits de linguagem que a gente encontrava, eles não eram suficientes para ver um prejuízo tão grande em juntar letras, né? Em coisas muito simples. Eu não estava falando de interpretar um texto. Eu estava falando de juntar as letras. Uhum. E aí, a gente foi olhar um pouco mais para isso. Quando a gente fez a avaliação da neuropsi dele e viu que não tinha nada cognitivo que justificasse, a não ser as habilidades de consciência fonológica, discriminação auditiva e visual, que são as bases cognitivas da dislexia, né? Memória de trabalho, que assim é uma marca também muito importante da dislexia. Aí a gente, opa, vamos lá. A gente foi para a Fono também fez uma avaliação bastante detalhada, né? A criança fazia trocas, substituições, inclusive o nome completo dele era um desafio. No 4º ano ele não conseguia escrever o nome completo. Você imagina quantas vezes essa criança já escreveu o nome completo na vida e ele não conseguia escrever o próprio nome, ele ainda fazia trocas. Então foi aí, né, depois de ter passado pelos 3 primeiros anos aí do fundamental, sendo que a gente começou a suspeitar lá no primeiro ano. A gente foi para intervenção e ficou acompanhando, né? Porque a gente não pode fechar o diagnóstico antes de completar o 3º ano, né? Ou antes dos 9 anos, pensando na dislexia. A hora que a gente viu que realmente
mantiveram todas essas características, mesmo com a intervenção. E não tinha nada que justificasse, aí a gente procurou o neuropediatra e conseguiu fechar esse olhar. Mas o que chamou a atenção foi a questão emocional primeiro. E aí, imagina se a gente não tivesse essa sensibilidade, Diogo, a gente ia ficar aumentando medicação, né? E vão, não, tem que medicar mais, tá muito ansioso, tem que medicar mais, tá muito ansioso. Não que a gente seja contra, pelo contrário, essa criança já era medicada há bastante tempo, a gente, né, não vê problema. Mas a gente conseguiu entender a base daquela alteração que só o comportamento, só o remédio não ia dar. Então a gente precisou integrar os olhares, né? Que eu acho que essa é a grande sacada, assim, de integrar o que os profissionais estão vendo, o que a escola está vendo. A mãe falava para mim, Carol, nunca vi ele ter tanta dificuldade, né? Eu percebo que é diferente, que tem alguma coisa, né? Os pais, no fundo, sabem, né, Diogo? Ela olhava para mim e falava, a gente precisa achar o que acontece, que eu não entendo. Foi um trabalho de muita parceria, mas eu acho que são esses pontos que eu queria deixar aqui para a gente prestar atenção, sabe? Tem alguma mudança quando a gente vai para a leitura, é só uma questão de vocabulário, eu tenho erros na decodificação, as outras habilidades cognitivas também, para a gente poder pensar nesse aspecto, né? Como é que está todo o resto para a gente poder fechar aí essa possibilidade, né? E hoje ele escreve livros sobre o tema de interesse, no caso Star Wars, vilões da Disney. Evoluiu muito, assim, tá muito bem. Precisa de apoio, precisa de adaptação na avaliação. A gente está fazendo uma redução do conteúdo, que já está no 9º ano, mas a gente atingiu essa fluência, sabe? Essa questão de uma comunicação muito boa através aí da leitura e da escrita. Que bom. O Carol, que legal, eu fico muito feliz mesmo. O Carol, você sabe que esses dias eu fiz uma live com um colega seu, um psicólogo também, etc. E pela primeira vez isso veio à minha cabeça, que eu vou repetir para você agora. Essa questão da legislação como regra no ambiente escolar não permitir que um aluno seja reprovado por nota, eu acho que, de certa forma, acaba sendo mal utilizado e os professores, tipo assim, ele tem dificuldade, mas vou passar ele, o próximo resolve esse problema, sabe? Eu acho interessante para o aluno acompanhar o par, eu acho interessante para questões socioemocionais, que é a nova base curricular do MEC, etc. Eu concordo com tudo. Eu concordo com essa legislação, ok, tá tudo certo. Eu só acho que na execução isso acaba, coisa de brasileiro, infelizmente, eu sou brasileiro, então eu me enquadro nisso também. Tipo assim, não tem ninguém olhando, vou passar o problema para o próximo. É mais fácil eu passar o aluno para frente do que. E para a família também acreditar, mas ele passou de ano, mas ele passou de ano. Então, assim, passar de ano todo mundo passa, é só não faltar. Juridicamente, passar Exato. de ano todo mundo tem que passar. É só não faltar. Agora, eu acho isso, Carol, assim, acaba sendo muito mal utilizado pelos profissionais da educação, mas eu não tenho isso assim estatisticamente, eu não tive tempo ainda para pensar nisso, amadurecer e pesquisar. O que você acha disso, assim? Você acha que faz É. sentido? Foi uma demanda internacional, né? A gente sabe que o Brasil ele tem vários pactos da educação, com a questão da ONU, etc. E a gente tinha uma meta de diminuir o Uhum, déficit, né, o problema idade séria. E aí o jeito sim. de resolver essa meta vamos embora. Só que a ideia da progressão continuada é que a gente tivesse grupos de apoio para ir trabalhando as habilidades que ficaram para trás. O que não acontece. Assim como pós-pandemia, se é que a gente está no pós, né? A gente não sabe muito bem É, ainda. A gente deveria ter grupos de apoio para o aprendizado, para as habilidades socioemocionais que não estão acontecendo. E aí está todo mundo de cabelo em pé, os consultórios estão lotados, os professores estão com burnout, os psicólogos estão com burnout, as famílias estão com burnout, né? Porque pai e mãe também tem burnout, viu, gente? Tá na literatura já. Pode colocar aí burnout de pai e mãe que existe. E aí a gente fica extremamente sobrecarregado, tentando dar conta do negócio, que, gente, não tem sentido, né? Então, eu acho que eu penso assim, é importante que a gente não retenha, porque só repetir aquele ano não vai trazer resolve. aprendizado, né?
e não só pela questão, eu acho que a questão social, da questão, poxa, vai ficar uma pessoa, sei lá, de 15 anos no primeiro ano e tal. Eu acho que, além disso tudo que você trouxe, o que eu quero dizer assim, a escola precisa entender que repetir, eu acho que em pouquíssimos casos isso faz efeito, sabe? É, Né? Essa questão, assim, eu já não funcionou uma vez, gente. Da onde que ele tirou que se eu colocar de novo vai funcionar, sabe? A é. não ser que, de fato, ele faltou, mudou de escola. Não Aham. funcionou uma, tem que mudar alguma coisa, não é? Não funcionou uma vez, tem que tentar de novo de outra forma. Então, acho que independente do diagnóstico, a questão é, eu teria que propor algo diferente, seja para progressão, seja para reter, né, o estudante. E aí o que acontece é isso, você vê uma pessoa no 8º ano que não sabe ler e escrever, né, que tem um diagnóstico, mas não é feito um currículo pensando nessa especificidade, que com sorte ele frequenta as aulas do AEE, né, o atendimento educacional especializado, 1 a 2 vezes por semana, com sorte, tá bom? Porque a gente sabe que o contexto privado nem isso tem, né? É, Assim, às vezes a gente fica, não sabe onde é o desafio é maior. é. Então, é muito delicado, né? Acho que a gente precisa começar a olhar e dar os passos. Eu entendo assim, Diogo, foi importante a gente falar, tem que ir para o ensino regular. Foi importante falar, tem que passar o ano. Agora a gente está na próxima etapa. Eu quero ver qual é a proposta curricular que a escola está fazendo para esse estudante. Eu quero ver o tal do PEI. Eu quero saber quem é o responsável da educação inclusiva aqui. Né? A gente precisa começar a trazer o passo seguinte, não dá para parar nesse. Porque se Sim. parar nesse, é isso que você vai falar. Chega lá, não tem habilidades básicas, a família também está confortável, a escola está confortável, e quem está perdendo é aquele sujeito, né? É. Então, a gente realmente, ó, ok, são direitos, agora vamos para o próximo passo. O que a escola fez de diferente, então? Já que vai passar e ela não conseguiu essa habilidade, o que a família fez diferente? Porque às vezes também é isso, né? A gente não pode colocar só nas costas da escola. O profissional que está acompanhando está Sim. sendo bacana, né? A família está buscando os atendimentos, está fazendo as orientações que foram solicitadas, buscou o apoio necessário, né? Ah, não tem o apoio, a gente está indo atrás de outras opções, né? Precisa de uma rede, né? Eu vi aqui um comentário subindo rapidinho. Educação inclusiva, gente, é rede. É família, é terapeutas, é sociedade, é escola, é o médico, é o bairro, é o direito, né, para garantir tudo isso, que infelizmente ainda é uma briga, né? Então a gente precisa estar muito alinhado, porque não é só de um ou só de outro, né? A família tem que estar alinhada com a escola, com as terapias, para a gente diminuir essa questão, né? De a criança estar lá e não está aproveitando, ela está perdendo 5 horas da vida dela, que a gente podia pensar num treinamento de 5 horas diário, uma intervenção bem estruturada, o que a gente faria, né? Então, como a Essa gente criança pode ganha. aproveitar? Eu acho que os Exato. pais muito mal fazem um dever de casa com os filhos, né, Carol? Isso acontece muito, mesmo com crianças típicas, porque dá trabalho, né? Dá trabalho você gastar 1, 2 horinhas com seu filho, fazer atividade com ele, fiscalizar, separar material, isso tudo dá trabalho. Criar filho dá trabalho, né, Carol? E nesse Muito, muito. aspecto aí do próximo passo, em 2019, surgiu uma lei muito importante que obriga as escolas públicas a terem psicólogos e assistentes sociais. Tenho certeza que você sabe tanto quanto eu. E são 420 mil psicólogos hoje, segundo o CFP, dados recentes. E não é toda escola que tem, não, né, Carol? Se toda escola tivesse um psicólogo, um assistente social, com certeza esse próximo passo já estava dado. Com certeza, com certeza. Olha, assim, se a gente nem vou falar, mas se a gente sabe as intervenções que esses profissionais estão tendo que se sujeitar a fazer nas escolas, porque às vezes é um profissional para várias, né, situações, olha, fica muito aquém, fica muito aquém. Né? E aí, o que eu queria, né, reforçar é assim, enquanto a gente olhar sozinho, que eu também me coloco muito nos lugares da família, hoje eu penso, sabe? Como se eu tivesse um filho atípico. Que horas que eu vou cuidar dessa criança, gente? Trabalhando do jeito que a gente trabalha, respondendo o WhatsApp o dia inteiro de família, entendeu? Assim, fazendo agendamento, fazendo doutorado, né? Então, eu me coloco muito no lugar dos pais e penso, né? Como que seria? Eu acho que a gente tem que dar esse passo também como sociedade, sabe, Diogo? Assim, Aham. as pessoas que contratam mães e pais,
sabe se o seu funcionário tem um filho atípico, se ele precisa de algum apoio nesse sentido, né? O que a gente pode fazer? Você pode ficar com outro filho, você que é vizinho de alguém, né, que tem Sim, uma criança atípica, você pode ficar com o mais velho, para a mãe e para o pai poder fazer uma intervenção que seja ali de meia hora com eles. A gente precisa, né, assim, precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, eu gosto muito de pensar nessa ideia de rede e também trazer responsabilidade para todo mundo. Eu que tenho amigos com filhos, o que eu posso fazer para ajudar essa família? Porque é uma responsabilidade grande, é uma escolha dos pais, não tenho dúvida, né? Como é que é? Tem que escolher ter filho e tem que aguentar aí o trampo, mas a gente pode fazer parte desse processo, né? Auxiliar nesse caminho, seja como escuta de acolhimento, né? As famílias relatam muito, eu não sei se vocês vivenciaram, mas as famílias relatam muito que às vezes perderam amigos, que pessoas da família se afastaram, ou que não aceitam o diagnóstico, como se alguém tivesse que aceitar, né, Diogo? Assim, não tem. não Não tem que tem. aceitar ou não aceitar, tá ali, gente, né? E aí acaba tendo dificuldades no se relacionar. Então, assim, queria fazer esse convite mesmo para a gente refletir, sabe? O que eu posso fazer para estar na mesma causa que outras pessoas, tendo meu filho com diagnóstico ou não, né? Ou sendo um professor de uma criança que tem um diagnóstico ou não. Se eu tenho um colega, às vezes eu falo assim, ah, graças a Deus não chegou criança para mim com deficiência esse ano na escola. Tá lá com o meu colega, que em geral os professores melhores, né? Assim, mais gente boa, a escola vai colocando todos os quadros lá na sala desse professor gente boa para Aham. poder, né? Ah, ele dá conta, vamos mandar para ele. E aí, então, o que você pode fazer para ajudar o seu colega, para aprender com a experiência do seu colega? Que assim, ó, a prevalência só para TEA está crescendo. É. Não dá para a gente se esconder, né, Diogo? Todo Ah, mundo vai não. ter que aprender, né? É. A gente vai ter que lidar. Então, melhor a gente aprender com amor, com tranquilidade, né? Do que a gente se ver de novo numa situação em que a gente vai ter que ir atrás. Então, é muito importante a gente se engajar, não só no 2 de abril, né? Mas É. como em todos os momentos aqui. E posso só responder uma pessoa que eu vi que acabou de entrar, que eu queria muito Mas que é vocês claro, conhecessem. claro. A Samantha é uma mãe, né, de crianças com TDAH e dislexia, e ela montou um projeto tão legal que é o Dislexia TDAH Amor de Mãe, projeto sem fins lucrativos nenhum, de divulgação, e ela faz e-book na raça, viu? Tudo é. Faz e-book de graça para as famílias, faz junta assim o pessoal super bacana, assim, profissionais da área de referência, só gente boa, junta todo mundo nossa, faz um trabalho de divulgação. É uma família que realmente abraçou a causa, sabe? Que Bom. realmente vive como vocês, que foi estudar, que está se preparando e que, poxa, leva hoje e ajuda tantas outras famílias. Então, queria mandar um oizinho aí para ela. É. Ah, que legal. Parabéns, Samantha, pelo seu trabalho, viu? As portas estão abertas aqui. Depois me manda um direct lá para nós conversarmos, se você achar interessante. O Carol, nosso tempo que você combinou já deu. É isso mesmo, né? Acho que por hoje já tá bom. A gente pode voltar outra vez, né? Vamos. Ó, eu vou deixar um espacinho aqui. Se alguém quiser colocar uma perguntinha enquanto a gente vai se despedindo, né? Falando os finalmente, dando os recados, eu vou bater no olho aqui que dá para responder. Eu vou respondendo uma perguntinha de lambuja aí, né? Que eu Então acho tá. que é bom. Então, se alguém Ô, Carol, quiser fazer uma questão. eu quero me colocar à disposição. Eu não sei se posso te ajudar de alguma maneira a retribuir a sua gentileza, tá? Eu estou à disposição, às vezes, para a sua audiência, para dar clínica, alguma coisa jurídica, né? Que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade. Ah, Diogo, vamos fazer uma live sobre direitos, tal, etc. Conta comigo, me avisa, tá bom? Eu gosto sempre de fazer. Se você achar interessante, pode contar comigo, tá bom? Eu gosto muito de retribuir o carinho que eu recebo. Eu acho muito importante. Não é 2 mais 2 para lá, 2 mais 2 para cá. Não é isso que eu estou dizendo, óbvio. Mas, Uhum. assim, é legal, eu me sinto bem, sabe? Fazendo essas retribuições e ajudando mais pessoas dentro do possível. Perguntaram sobre capacitação de ATs aqui, Carol. Se você quiser falar de novo, da sua aí, me interrompendo. Sim, sim, muito bom, muito bom. Quero agradecer também, né, Diogo, só reforçar, né? A gente é muito bom quando a gente se renova. Por que eu faço, né, esses momentos? Por que eu gosto tanto, mesmo com a agenda corrida, mesmo tendo que marcar muito antes, eu acho que vale a pena porque isso dá uma injeção de ânimo, sabe, pra gente.
Você tá lá na labuta do dia, você leva uns tapas de umas escolas, aí você sai de uma reunião furiosa, aí você dá uma devolutiva difícil, aí a criança não quer fazer o teste, você fala, ai meu Deus do céu, o que que eu fui escolher? Isso aí você volta, não, por que que eu escolhi? Ah, porque faz a diferença, porque a gente chega lá, porque a gente vai ouvir essas histórias, porque a gente está aqui recebendo carinho de outras pessoas, porque a gente sabe que pode atingir, é isso, sabe? Então, assim, vou te dizer que o objetivo é altruísta, mas é egoísta também, porque esses momentos, eles nos deixam repleto de energia mesmo, né? De motivação, de dedicação. Quando eu vejo uma outra pessoa lutando pela causa, num outro lugar, numa outra cidade, com uma outra história, você fala, não, é aqui que eu quero estar. Então, também só tenho a agradecer. Você e a Mi podem super contar comigo, com a Inclua, né? Vi também a Carla aqui acompanhando a gente, um beijo, então umas carinhas conhecidas. E aí, vou contar para vocês então que a Inclua, gente, vai ter um curso agora 30 de começar a entrar nesse universo da educação inclusiva e querem falar, tá, por onde que eu começo? O que eu faço primeiro? Né? Então, às vezes a gente pega algumas questões muito específicas e precisa voltar para a base. Por que a educação inclusiva? Como é que ela funciona? O que é importante? E também a gente tem uma proposta de assessoria. A gente dá supervisões individuais ou em grupo focado na educação inclusiva. Tanto como pode vir para um professor pedir essa assessoria, né? Realizar essa assessoria, quanto a própria instituição. É o nosso sonho, o nosso que a gente fica muito feliz quando acontece, é quando as escolas vêm pedir ajuda, né? Elas falam, olha, a gente quer fazer diferente, onde que a gente tem que mexer? Então, é um caminho aí que a gente gosta muito de poder atuar, porque como a gente falou, né, tem grandes desafios, né, Diogo, na questão da escola, como tem na família, nas terapeutas, mas acho que a escola, a coisa ganha uma dimensão, né? A gente tem maior possibilidade aí de vivenciar. Então, fico à disposição também de todos vocês, de você e da Mi, e que a gente possa se encontrar bastante, pensar em outros momentos juntos, outras formações, vai ser uma honra. Tá bom, que legal. Obrigado, pessoal, pela audiência, obrigado pelo prestígio. Para quem não segue a Michelle aí, se quiser seguir o Mi Freitas Autismo, siga, se fizer sentido para vocês. Quem não me segue, se quiser seguir meu perfil Diogo Muito Além do Direito, vai ser um prazer também. Quem não segue a Carol, fala o seu perfil aí, Carol, por favor. É desenvolvimento, underline Desenvolvimento. saudável, isso. Mas não esqueçam também do perfil da Inclua, que é Inclua Underline Educacional também. É bem legal. Eu fico me dividindo entre os dois, sabe? Mas eu gosto muito de estar aí nesses momentos. Agora, o que eu recomendo muito é o canal do YouTube. É muito legal o canal. Ah, que Não tô bom. dizendo, Fico não tão tô feliz, Diogo, você sabe. Eu não consigo gravar mais, é uma loucura, mas é bom quando eu ouço isso que eu falo, não, eu preciso voltar a gravar com mais frequência, né? Já tem muitos vídeos lá, viu, gente? Tem de tudo. Tem sobre dispraxia, que é um tema que a gente não fala, sobre síndrome de Tourette, que a gente não fala muito, né? Não ouve falar muito. O próprio TEA, dislexia. Então, a gente tem mais de 70 vídeos de vários temas, para pais e Você para sabe professores, que o meu principalmente. olhar é muito observador e técnico, viu? Eu sou crítico. Se eu estou falando é porque é Que bom. Eu não bom, falaria se não fosse, que não. Ficaria bom. caladinho, mas não falaria. Ah, eu fico honradíssima, honradíssima, muito feliz, viu? Pela história de vocês, parabéns pela história, por transformar uma experiência desafiadora numa oportunidade de crescimento para tantas famílias. Eu admiro isso demais, né? Eu acho que quando a família abraça a causa, literalmente, é sempre desafiante, né? Mas é a coisa mais bonita que a gente pode observar, assim, quanto faz bem para tantas outras pessoas, né? Como a gente pode ajudar tanta gente. Eu nasci para ser pai, eu amo ser pai e não tem nenhum desafio que vai me impedir de seguir o caminho que eu tenho que seguir. Missão dada é missão cumprida aqui em casa. Gostaria que Muito todo mundo bom. pensasse assim, que eu acho que o mundo seria bem melhor. Mas acredite, cada vez Muito. mais pais e mães estão por esse caminho. Graças a Deus. Eu também tenho essa visão, mais otimista, assim, ó, a gente vai chegar, né? Cada um tem o seu tempo, mas a gente chega lá com paciência, com técnica, né? Não é assim, tudo são flores, é técnica, é muito estudo. A gente com certeza chega lá, viu? Pessoal, Diogo Muito Além do Direito, tá? Diogo Muito Além do Direito e Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento underline
sustentável. Diogo, muito além do Saudável, tempo. saudável. Nossa senhora, desculpa. Desenvolvimento, desenvolvimento Tudo bem, underline sexta, 8h30 saudável. da noite, né? Tá tudo bem. Já monta outro perfil aí, desenvolvimento saudável, sustentável, que vai dar Bom certo. pra pegar. Pessoal, obrigado, tá, pela Muito bom. audiência. Carol, obrigado, um abraço. Vai descansar. Eu sei que você está exausto, eu também estou. Foi ótimo, viu? Eu não esperava nada diferente disso. Muito bom, querido. Obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso a todos. Viu? Foi um grande prazer bater esse papo. Tchau, Tchau, um tchau. abraço. Tchau.